Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de Química para vocês que estão cursando aí a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. Hoje nossa aula vai ser exatamente essa daqui, ó, fenômenos físicos. Nós iremos falar sobre fenômenos físicos. E aí, nós vamos falar tanto de fenômeno físico quanto fenômeno químico, mas hoje a nossa aula, o foco maior é fenômeno químico, ou físico, perdão. Então, vem comigo aqui para nosso quadro aqui, que nós vamos começar a ver o que é um fenômeno físico. A composição da matéria é preservada, então preste atenção. Quando acontece um fenômeno físico, não há mudança na matéria. Ela é preservada, é a mesma matéria, tá certo? Então, ela é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois do fenômeno, embora possa ter sua aparência modificada. Então, aqui é interessante você entender que fenômeno físico não muda a constituição da matéria, apesar da sua aparência mudar. Fenômeno químico é outra coisa diferente. Então, o físico, exatamente o físico, não altera a matéria. Vem comigo ver uns exemplos aqui, olha só. Na forma, então, ou seja, não forma novas substâncias. Se ele não muda a aparência, se ele não muda o formato, a aparência até que muda, mas o formato é o mesmo, a matéria é a mesma, e não tem forma, não forma novas substâncias, então ele é físico. E qual seria um exemplo desse fenômeno físico? Aqui, ó. Ímã atraindo limalha de ferro, a limalha de ferro sendo atraída pelo ímã. Então, aqui é um fenômeno físico, né? Não tem mudança. O ímã está atraindo a limalha de ferro que está aqui dentro desse pirex. Pó de ferro. Então, quando ele atrai o pó de ferro, continua sendo pó de ferro. Não deixou de ser pó de ferro porque o ímã atraiu. Ele continua sendo pó de ferro, então não mudou a constituição da matéria, é um fenômeno físico. A naftalina passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, sublima. E aí você pode estar perguntando para mim o que é naftalina. Naftalina é aquelas bolinhas que a gente coloca dentro da gaveta, umas bolinhas brancas, e aí com o tempo ela vai diminuindo, e aí as pessoas falam assim, os mais antigos falam que é a barata que rói, mas não é a barata que rói. O que acontece com as bolinhas de naftalina? Que elas são grandes e depois elas vão diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer. Ela sublima, ocorre o processo de sublimação, ou seja, passa do estado sólido para o estado de gasoso ou estado de vapor. No caso aí, é estado gasoso. Então, ocorre uma sublimação. Esse fenômeno chamamos de fenômeno físico, tá? Porque não vai deixar de ser a naftalina. O cheiro fica impregnado na roupa. Ele apenas mudou de fase. Ele era sólido, agora você vai ter a naftalina no estado gasoso, tá certo? Volta aqui comigo, vamos lá para o quadro. Existem outros exemplos também aí que a gente pode ter nos fenômenos físicos. Amassar um papel. Quando você amassa um papel, claro, o que vai acontecer nesse papel aí? Você vai amassar, ele vai ficar todo amassado, mas vai deixar de ser papel? Não, você vai ter, se você desamassar o papel, vai poder escrever nele normalmente. Então, quando você amassa o papel, o formato, a forma, vai ser diferente, ele vai ficar todo enrugado, mas quando você desamassa, ele não vai deixar de ser papel de jeito nenhum, tá? Volta aqui para o quadro comigo. Quebrar um copo de vidro. Quando você quebra um copo de vidro lá, tá lavando a louça e escorrega da sua mão, vai ficar cacos de vidro. Mas deixou de ser vidro? Não, em nenhum momento ele deixou de ser vidro. Ferver água. Quando você ferve a água, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Aquele vapor que está saindo da panela é água, mas é água no estado de vapor. Deixou de ser água. Se você, no caso aqui, desligar a panela que está fervendo, colocar uma tampa, abafar, aquela água que está evaporando, aquele vapor,
ele vai perder energia, vai perder calor e vai retornar ao estado líquido novamente. Tanto é que quando você abre a panela, a tampa está cheia de gotículas. Aquilo é a água que estava em estado de vapor, condensou e retornou ao estado líquido novamente. Então, houve mudança de fase. A água estava no estado de vapor e ela retornou ao estado líquido novamente. Então, é mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Deixou de ser água há algum minuto? Não, não deixou de ser água, tá certo? Volta aqui para o quadro comigo. Produção de joias em que se transforma, por exemplo, uma barra de cobre em fios, né? Então, aí vai transformar uma barra de cobre em fios de cobre. Deixou de ser cobre? Não, apenas mudou aí, transformou de barra para fios, mas é de cobre. Dissolução do açúcar em água, né? Quando a gente dissolve o açúcar em água, vai ficar uma água doce. Vai deixar de ser açúcar? Não, não vai deixar de ser açúcar. Congelamento da água. A água está no estado líquido. Eu coloco a água dentro do meu freezer para formar gelo, blocos de gelo, cubos de gelo. Deixou de ser água em algum minuto? Não, ela era líquida, ficou água no estado sólido. Transformação de tecidos em roupa. Então, tem os tecidos e transforma esses tecidos em roupa. Deixou de ser tecido em algum momento dessa transformação? Não, o tecido é o mesmo, apenas houve a transformação da roupa, né? Triturar o carvão para obter o carvão ativo. Então, é pegar o carvão e macerar ele bastante, né? Triturar ele bastante para se tornar carvão ativo. Deixou de ser carvão? Não. Aqui eu tenho um carvão triturado se transformando em carvão ativo. Não deixou de ser carvão. Aquecer uma panela de alumínio. Então, quando você aquece a panela de alumínio, ela está o quê? Aquecida. Deixou de ser a panela de alumínio? Não. Quando ela esfria, ela está fria, mas deixou de ser uma panela de alumínio? Não, então não mudou a sua constituição. Então, um fenômeno físico não muda a constituição da matéria, ok? Tranquilo aí, certo? Tranquilo, né? Então, vamos lá de novo. Fenômeno físico não muda a constituição da matéria. Por que você está frisando isso, Rose? Porque você precisa ter isso bem internalizado na cabeça para diferenciar do próximo fenômeno que nós vamos estudar. Diante disso, vem aqui para o quadro comigo para a gente dar uma olhadinha aqui. Os 3 estados físicos da água. A gente consegue encontrar água aí no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, no estado sólido, aqui, no estado sólido, as partículas estão bem juntinhas umas das outras, que a gente consegue ver aqui, ó. Elas estão bem juntinhas, então as moléculas de água estão bem juntinhas, aonde a vibração delas é bem pouca. Então, no estado sólido, existe um ordenamento das moléculas, elas estão bem compactadas. Tem vibração? Tem. Os átomos, as moléculas conseguem movimentar? Conseguem, mas muito pouco, porque elas estão bem compactadas, umas nas outras. Já no estado líquido, que a gente consegue ver aqui, ó, as moléculas estão um pouco distantes uma das outras. Então, a vibração entre elas aí é bem mais livre. Elas têm uma certa vibração. Veja que existem espaços aqui, ó. Tá vendo? Os espaços. Então, a vibração entre elas é mais livre, elas têm mais liberdade de vibrar as moléculas da água. Já no estado gasoso, elas estão em perfeita desordem, elas vibram intensamente, rapidamente. Vocês podem ver aqui, ó. Elas vibram rapidamente, intensamente. Então, elas estão uma bem longe da outra. Essas são as características do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. E aí, volta aqui para o quadro comigo, olha só. A água no estado sólido pode ser observada, por exemplo, nos polos, nos picos das montanhas e nos icebergs. Nesse caso, as moléculas de água estão bem próximas uma das outras, é o que mostra aqui o desenho, ó, elas estão bem próximas.
e a substância adquire uma forma de volume bem definido. Tanto é que o sólido, ele é um volume bem definido. O líquido é encontrado nos rios, nos lagos, nos mares, oceanos, nos lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no planeta. A água no estado líquido apresenta moléculas mais afastadas, né? Uma das outras, que adquirem aí uma forma do recipiente que a contém, né? Você pode conferir a propriedade ao observar a água em um copo. Então, se você encher o copo, ela vai ocupar todo o volume do copo. Se você colocar pouca água no copo, ela vai ocupar apenas o volume que você colocou lá. Já no estado gasoso, pode ser observada na atmosfera, né? Nesse caso, verificamos que suas moléculas ficam bem afastadas umas das outras, com muita intensidade, muita vibração, com muita energia cinética, não possuindo nem forma, nem volume definido. Tranquilo aí? Esses são os 3 estados físicos que a gente consegue encontrar a água. E aí, quando a gente fala em estados físicos, nós temos as mudanças de fases, que é essas daqui, ó. Sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados físicos que a gente encontra a água, né? Quando se passa do estado sólido para o estado líquido, ocorre o quê? Uma fusão. Quando temos o contrário, do estado líquido, eu quero fazer novamente que ela fique em estado congelado, né? Estado de gelo. Ocorre o quê? Uma solidificação. Então, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Tá aqui, ó. Ok, né? Agora, se no estado líquido lá, eu quero que ela entre em estado de vapor, eu quero fazer um café. Vou colocar água no fogo, ela vai ganhar energia, 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 e as moléculas vão começar a vibrar mais intensamente. Então, do meu estado líquido vai passar para o estado de vapor. Estado de gás é de vapor. Então, ocorre uma vaporização. Agora, se eu não quero mais fazer o café, então eu desligo a chama do meu fogão, coloco uma tampa na minha água, e o que é que vai acontecer com aquele vapor? Ele vai perder a energia que ele ganhou, ele vai perder a energia e vai se retornar novamente ao estado líquido. Então, vai ocorrer uma condensação. Então, olha só, o estado líquido indo para o estado de vapor ou estado gasoso, ocorre uma vaporização. Quando o estado gasoso retorna a ser líquido novamente, ocorre uma condensação. E aqui a gente vê a temperatura aí, né? A gente precisa da temperatura. Do sólido derreter para ir para o estado líquido, ele precisa de uma temperatura, ele precisa ganhar energia. Do líquido ir para o estado de vapor, também precisa do aumento da temperatura. Agora, se eu tenho o caminho inverso, se o meu líquido vai se transformar em sólido, ele precisa diminuir a temperatura dele. Por isso que a gente coloca no freezer. Não pode ficar, ele não se faz gelo se eu colocar água em cima da mesa. Precisa ir para o freezer, onde a temperatura é menor do que a temperatura ambiente. Se eu quero que meu gás, meu estado gasoso, meu estado de vapor, retorne ao estado líquido, também precisa diminuir a temperatura. E aí temos 2 processos. Quando temos sólido indo diretamente para o gasoso, que é o caso lá das naftalinas, ocorre uma sublimação. E quando o gasoso retorna novamente para o estado sólido, que é o caso do gelo seco aí, ocorre uma sublimação ou uma ressublimação. Então, as mudanças de fases têm que ser bem entendidas. Sólido indo para o líquido, fusão. Líquido indo para o vapor, vaporização. Sem contar que existe 3 tipos de vaporização aí, que depois nós vamos ver. Mas é vaporização. Então, precisa do aumento da temperatura para ocorrer essa mudança de fase. Agora, se eu quero fazer o caminho inverso, eu não quero mais vapor, eu quero que o vapor transforme novamente em líquido. Eu preciso retirar a temperatura, diminuir a temperatura. Então, vai ocorrer o quê? Uma condensação. Se eu quero que o líquido se transforme em sólido, precisa ocorrer uma solidificação. E aí a temperatura tem que baixar também, tá certo? Essas são as mudanças de fases que a gente tem que ver aí.
E aí vem para as mudanças que nós falamos. A fusão é a passagem do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso, solidificação do líquido para o sólido, condensação, vapor para o líquido e sublimação do sólido para o gasoso direto ou uma ressublimação, quando fala aí do gasoso para o sólido diretamente. Tranquilo? Então, meus queridos, nossa aula termina aqui. Espero vocês na próxima aula com mais fenômenos. Só que dessa vez será o quê? Fenômeno químico. Até mais. Tchau, tchau.